Seja muito bem-vindo, Roberto Liviano, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceita Corrupção. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, Amaral, Dante, Nayandra, aqui no A Crítica. Aliás, eu já gostei do nome, A Crítica. Sem crítica não há jornalismo independente. Então, parabéns pelo nome, pela postura séria e independente. Sem sombra de dúvida, essa é uma jornada importante que nós vamos ter amanhã nessa discussão, que começou em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e amanhã, aqui no seio da Amazônia, vamos discutir o desenvolvimento sustentável, as suas implicações com a corrupção, com a questão do saneamento básico, da universalização do saneamento básico. Tudo isso tem ligações muito fortes, da desigualdade social, tudo isso está muito correlacionado. E como você bem colocou, o Ministério Público precisa estar muito atento a isso, porque as nossas responsabilidades são muito grandes, né? Não só o Ministério Público, mas nós somos atores que temos responsabilidade. Então, nós trazemos pessoas de outras áreas. Estará amanhã aqui Ivana Sei, que é a maior liderança do Ministério Público, além de Procuradora-Geral do Amapá, ela é presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, mas teremos a Rita Mesquita, diretora do INPA, o Rui Marcelo, que é procurador de contas, a Vânia Marinho, que é desembargadora, sob a mediação da Daniela Bragança, um debate altamente qualificado e a gente quer produzir bons frutos. Roberto, quando a gente fala de combate à corrupção, é importante destacar a transparência e os mecanismos que suportam essa transparência e a fazem avançar pelo país. Não por menos a tecnologia ajudou e ajuda muito nesse aspecto, não só da fiscalização, mas principalmente da capacidade que os governos têm a partir de agora de transmitir para o contribuinte, para o cidadão, aquilo que fazem e se fazem da maneira correta. Na sua opinião, os mecanismos de transparência avançaram o suficiente ou, se não avançaram o suficiente, o que faltou para alcançarem um patamar mais adequado, mais satisfatório? Olha, nós estamos avançando, nós melhoramos. Agora, no mês de maio, nós temos um marco muito importante no Brasil, que são os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, instrumento fundamental da cidadania brasileira, mas nós não podemos nos dar por satisfeitos, porque ainda nós estamos engatinhando em matéria de acesso à informação, tá? Nós tivemos essa grande tragédia, esse grande drama que foi a pandemia, e se nós não tivéssemos o olhar atento da sociedade civil, se não tivéssemos a cobrança atenta à lei da quarentena, que exigia os sites específicos prestando contas, porque houve uma desobrigação em relação às licitações, sim, e os governos não criavam os sites específicos prestando contas disso. Se não fosse o Open Knowledge, a transparência internacional, cutucando os governos para apresentarem esses sites, eles não eram organizados. A opacidade, infelizmente, era a regra. Isso nos mostra o quê? Tecnologia é absolutamente fundamental, mas ainda nós estamos muito longe do ideal. Veja, o Brasil, em 2011, foi uma das 8 nações do mundo que celebrou o Pacto dos Governos Abertos, ao lado dos Estados Unidos, da Noruega, do Reino Unido, da Indonésia. O que significou isso? Um pacto internacional e o Brasil, um dos países que assumiu responsabilidades na direção do quê? Governos abertos, governos transparentes. Assumiu obrigações perante o mundo. E nós cumprimos essas obrigações? Não, nós não cumprimos. A tal ponto que o Brasil precisou estabelecer um consórcio de veículos para oferecer aos cidadãos dados sobre a pandemia. Se os veículos não tivessem se unido, o cidadão brasileiro não teria informações sobre o que acontecia na pandemia. E só tivemos porque o Brasil tem veículos responsáveis, independentes, sérios, que não vergam a sua coluna
e apresentaram ao cidadão brasileiro dados sobre o que aconteceu aqui na nossa pandemia. A gente lembra que, inclusive, houve mudança, né, no site do governo federal em relação a esses números do coronavírus. Inicialmente até apresentava bastante apagão de dados. Aí começaram a reduzir e depois culminou, claro, nesse apagão de dados que chamou a atenção do Brasil inteiro. Agora eu queria tocar num ponto ainda relativo à transparência, claro, mas tentando pegar pelo outro lado. A gente claramente, os governos fazem a transparência quando fazem por obrigação e não por uma necessidade, não por entenderem que precisam mostrar aquilo como cidadãos que são ou que deveriam ser. Agora, a população, por outro lado, também muitas vezes sequer sabe que ela pode procurar, que ela pode entrar num lugar. E eu estava dando uma pesquisada no site do Instituto e vocês tentam dar uma esclarecida em diversos pontos. De que maneira a gente pode conseguir mostrar para a população que ela também pode ser fiscal, já que muitas vezes os fiscais que ela elege para fazerem esse papel acabam não fazendo? Muito bem, muito boa a sua pergunta. É uma longa caminhada. Eu me lembro de uma jornada, um hackathon, lá no Mato Grosso, em que eu fui convidado para ser mentor, e um dos grupos de hackers, eles estavam organizando um projeto. Veja só o absurdo. O projeto era para construir um atalho para o cidadão conseguir decifrar um portal oficial. Aquilo que deveria ser amigável, usável, fácil, era para ter usabilidade para o cidadão. Que muita gente não sabe, mas muitas vezes eles só publicam e escondem no site, que a um obrigação deles é só mostrar. O site oficial é um labirinto na Yandra. Então, os alunos estavam fazendo uma coisa para ser amigável, usável, fácil de compreender. Agora, nós temos um longo caminho. Na minha opinião, a resposta à sua pergunta é: nós precisamos fazer uma revolução pela educação. A raiz desse problema é o nosso gap educacional. Nós esbarramos, infelizmente, nisto, né? Falta educação. Tudo esbarra nisso. E os escândalos da educação dos últimos dias mostram a treva na qual nós nos encontramos, em que se exige no gabinete paralelo ouro para liberar verbas devidas às prefeituras. Enquanto, ao invés de se estar apresentando políticas públicas para compensar as perdas das crianças pobres que dependem das escolas municipais e estaduais, que tiveram grandes, enormes prejuízos durante a pandemia, porque a criança rica, ela conseguiu aprender de alguma maneira, porque os pais oferecem computadores, tablets, mas a criança pobre que não tem tablet, que não tem computador, a desigualdade social, que já era gigantesca, ela aumentou. Esta perda de aprendizagem, não se apresenta uma política pública para haver a recuperação disso. O que se tem é ouro para liberar verbas. Então, o nosso problema, no fundo, a raiz, educação.